Eu tava lá, sabe? Sentado na minha poltrona preferida na sala de casa, depois de mais um dia daqueles bem cansativo. Tava assistindo o meu programa de sempre na TV. Aquele momento de paz, sabe? Um momento comum, que acabou sendo o último da minha vida. E essa pergunta ficou martelando na minha cabeça. Foi a pergunta que me travou, que não me deixou seguir em frente, mesmo depois de tudo ter acabado pra mim. Era a única coisa que importava. Foi tudo muito rápido. Não deu nem tempo de pensar. Um barulho que rasgou o silêncio da sala e logo em seguida um fogo que queimou meu peito por dentro. A última coisa que eu vi foi o teto da minha própria casa. E aí tudo apagou. Sem aviso, sem despedida, nada. E então, eu acordei. Mas não na minha sala, nem em um hospital. Foi num lugar completamente diferente, onde uma coisa impossível aconteceu. Eu vi um rosto que eu nunca, jamais esperei ver de novo. A primeira sensação não foi de dor, mas de silêncio. Um silêncio profundo, sabe? Quando eu abri os olhos, a confusão tomou conta. Cadê minha sala? Minha TV? A dor no peito tinha sumido, mas agora tinha um outro tipo de agonia no lugar dela. E lá estava ela, minha mãe, que já tinha partido há tanto tempo. A confusão virou um monte de perguntas uma atrás da outra. Eu precisava entender o que eu estava fazendo ali e por que ela estava comigo. Com toda a calma do mundo, ela foi me explicando que meu corpo tinha ficado para trás, mas eu continuava vivo. Que eu estava me recuperando num tal de posto de socorro. Um lugar onde a vida não acaba, só muda. Só que a tranquilidade daquele lugar não me pegava, sabe? Uma única certeza foi crescendo dentro de mim e virou uma obsessão. Uma obsessão que me faria virar as costas para qualquer chance de paz. Aquele último momento não saía da minha cabeça. Aquele barulho não era um trovão. A dor não foi um infarto. Tinha sido algo de fora, violento. Foi aí que a certeza bateu, fria como gelo. Eu não morri de causas naturais. Alguém fez isso comigo. Minha mãe e até um orientador espiritual de lá tentaram me convencer do contrário. Me diziam para esquecer, para olhar para frente. Mas como? Como eu podia fazer isso? Alguém tirou a minha vida. Eles simplesmente não entendiam. Como eu ia conseguir seguir em frente, estudar, trabalhar, qualquer coisa com essa ferida aberta? A paz que eles me ofereciam parecia uma mentira, enquanto a injustiça da minha morte gritava. A decisão foi na hora, sem volta. Eu tinha que voltar. Então, eu voltei. Voltei para minha antiga casa, invisível. Um fantasma na minha própria vida, com uma única missão. Comecei a investigar, sabe? Fiz uma lista de suspeitos, começando, claro, por quem estava mais perto. E eu fui, um por um. Minha esposa, a Maria, estava arrasada. Meus filhos sofrendo, os hóspedes, os colegas de trabalho, nada, todo mundo inocente. A polícia já tinha arquivado o caso, sem nenhuma pista. Minha lista acabou e eu voltei pro zero. Frustrado, sentei para onde ir, eu me sentei na sala, exatamente onde tudo terminou. E foi ali, no tédio, num momento de pura distração, que a ponta do fio da verdade finalmente apareceu. Eu já tinha até meio que desistido, só ficava ali vendo a vida seguir sem mim. Foi quando eu vi o Ari, nosso hóspede, agindo de um jeito bem estranho. Uma pressa, um nervosismo que eu nunca tinha reparado. Foi um impulso, pura curiosidade, que me fez seguir ele quando pulou o muro para o quintal da vizinha, a casa daquele cara esquisito e caladão. Eu já estava quase indo embora quando ouvi a vizinha falar para ele: "Sabe bem que meu marido é capaz de matá-lo. Vai ser difícil de ser confundido com outro novamente." Confundido com outro? Aquelas palavras, elas ecoaram de um jeito estranho. Naquele segundo, tudo se encaixou. Eu me lembrei de já ter pensado nisso antes. Eu e o Ari, a gente tinha o mesmo peso, a mesma altura, até um jeito de andar parecido. Ele era o alvo. E eu fui o erro. A imagem se formou na minha mente, nítida, terrível. O vizinho, cego de ciúme, me olhando de longe, com certeza absoluta de que eu era o Ari. Ele não me matou por me odiar, ele me matou porque eu estava no lugar errado, na hora errada, parecendo com um cara errado. Eu tinha a minha resposta, tinha o nome, o rosto do meu assassino. Mas a sensação não foi de vitória, não foi de alívio. Foi uma coisa completamente diferente. Um vazio que me levou à lição mais importante de toda essa jornada. A verdade não me trouxe a paz que eu procurei tanto. Pelo contrário, só deixou claro o quão absurda foi a minha morte. Para o meu assassino, eu era um anônimo, um obstáculo.
E o que mais doeu foi perceber que, para ele, minha vida não significou absolutamente nada. Não tinha nem remorso. Ali, invisível na minha antiga sala, as lágrimas que eu nem podia mais chorar pesaram na minha alma. Pela primeira vez, eu senti de verdade o abismo que me separava daquele mundo. A minha luta tinha acabado, porque eu finalmente entendi. Aquele não era mais o meu lugar. Em desespero, eu chamei por ela, pela minha mãe. E ela veio. Nos braços dela, eu finalmente me rendi. Eu confessei. Confessei que descobri a verdade e não tinha me trazido nada a não ser mais dor. Que importa? Ela me disse, com aquela sabedoria toda. O criminoso sabe o que fez, e não dá para fugir de si mesmo. Um dia, a consciência vai cobrar. As palavras dela, elas começaram a me curar. Naquele momento, eu fiz uma escolha. Eu deixei para trás o fantasma que eu tinha me tornado, a obsessão que me consumia. Eu segui minha mãe de volta para o posto de socorro, não mais como um espírito perdido, mas como alguém pronto para finalmente começar a viver de novo. E com o tempo, eu entendi. Os comos e os porquês da nossa partida, eles perdem a importância. A casca física se vai, é perecível. O que importa de verdade é a vida que continua. E a paz que a gente só encontra quando finalmente consegue deixar o passado para trás.